Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Então tá, boa noite a todos. Mais uma vez, estamos reunidos para que a gente consiga estudar mais um pouquinho, que seja o amor a nossa bandeira de luz. Então a gente está na questão 481, dando sequência, né, do capítulo 9, na segunda parte, e esse momento hoje fala das compulsões, né? O som tá bom aí, Paulinho? Tá bom o som? Tá ouvindo bem? Ninguém tá me ouvindo. Ah, que susto. Pensei que eu tinha... Tá? Então, ele fala das convulsões, né? Então, é importante falar logo o que é uma convulsão. Aqui nessa definição que eu tenho aqui, diz o seguinte: convulsão é uma contração violenta e involuntária dos músculos. Ocorre de forma repentina e continuada. Pode fazer com que a pessoa perca momentaneamente a noção das coisas.
também é conhecida com o nome de espasmo. Então, vamos lá. Na questão 481, diz o seguinte, ó, os espíritos têm alguma participação nos fenômenos que se produzem com os indivíduos que entram em convulsão? É importante também lembrar que não se refere aqui aos convulsionários, como ele vai falar que ele vai chamar, os convulsionários, que está chamando ali, com aquelas uma outra situação que é a epilepsia. É diferente, é completamente diferente. Tá? Então, a pessoa pode ter uma convulsão por diversos fatores. Ela pode ter uma contração muscular, por exemplo, por uma intoxicação de remédios. Ela pode ter uma convulsão, se é uma criança de uma determinada idade, até uns 5 anos, 6, por febre. A pessoa pode ter uma convulsão num acidente, glicose alta, glicose baixa, tá? Então é diferente. Então, vamos lá de novo. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados de convulsionários? Resposta: sim, sim. E muito importante, exercem uma influência muito grande. Aí, quando ele fala aqui que essa influência acontece, que os espíritos têm um papel importante nisso, eu vou trazer para a gente aqui a questão 459 do Livro dos Espíritos, que está aqui do lado. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. A questão é o seguinte: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e ações? Ele responde: a influência é muito maior, deles é muito maior do que você pode pensar. Muitas vezes, frequentemente, são eles que dirigem os seus movimentos e as suas ações. Então, essa resposta aqui, ó, quando ele fala assim, ele já havia respondido que havia uma influência sobre a situação do encarnado. Aí ele coloca também na resposta. Porém, ó, lá depois do charlatanismo, tá? O charlatanismo, porém, os tem sido frequentemente explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. Então, veja bem, de novo, tem influência, sim, muito grande, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. Magnetismo. Kardec estudava isso na época. E o magnetismo, na época, era uma coisa que se falava muito, porque já vinha lá de Mesmer, né? O mesmerismo, magnetismo, então era uma coisa muito interessante. Quando ele fala ali do charlatanismo, é porque existiam, na época, eu vou chamar de shows, tá? Apresentações onde magnetizadores e magnetizados faziam apresentações em shows, provocando esse tipo de situação. E eu vou ler mais tarde, mais um pouquinho à frente, e esse show era recheado de alguns eventos que causavam estranheza e espanto na população que estava ali, ou na assistência que estava ali, porque ela não sabia o que estava acontecendo. Mas era uma indução produzida por um magnetismo. Quando lançado aqui, ó, de sorte a lançá-los no ridículo, a coisa ficou tão estranha, tão banal, que perdeu o sentido na época. Imagine, você consegue imaginar e perceber, e já viu várias vezes, em cinema, televisão, novela, pessoas representando um momento de sintonia mediúnica. A gente sabe que é um ator que está ali. Ele não está na psicofonia, não está ali, né? Ele não está psicografando, é um ator. Então, imagine isso na época lá, que ele está citando aqui, esse charlatanismo eram pessoas que se aproveitavam do desconhecimento da grande maioria e arrumavam um dinheirinho. Só que isso caía no exagero e no vazio. Tá legal? Então, tem ali uma influência, sim, dos espíritos, sim. Agora, detalhe, essa influência ela tem que ter uma sintonia. Ela tem que ter uma sintonia. Tem que ter uma via de duas mãos, porque senão
Não vai acontecer. E nós temos a questão A, diz assim, ó, de que na natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção dessa espécie de fenômeno. A resposta é simples e óbvia, pouco elevada. Ou você acha que os espíritos superiores se comprazem, se divertem com tais coisas. O espírito superior tem mais o que fazer. Então, até dando mais força a essa parte do charlatanismo, dessa brincadeira inconsequente, quem estava ali? Os caras que não tinham nada para fazer, né? Vagabundo astral, aproveitavam a oportunidade, ia lá e se divertia com aquilo. Obviamente, se um espírito de uma estirpe superior está presente numa situação dessa, não é para fazer show, não é para fazer espetáculo nem ganhar dinheiro, mas tem um sentido ali, tá certo? E um sentido elevado. Vamos lá. 482. De que modo o estado anormal daqueles que sofrem convulsão e daqueles que têm crises nervosas pode estender subitamente a toda uma população? Isso é muito interessante, né? Como é que se sucede estender subitamente a toda uma população um estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises nervosas? Como é que essa coisa pega? De repente, tem ali, eu estou lá no espetáculo, esse que a gente estava falando antes, vendo o espetáculo e, de repente, aqui eu também sinto aquilo. Como assim? Isso vem no ar? É como hoje a gente pode falar, né? Como um vírus. Como é que se pega isso? Isso não se pega. Todas aquelas pessoas que, porventura, estejam próximas daquele convulsionário que está sob influência magnética de um terceiro, de um espírito, que tem a intenção de fazer com que ele passe por situações difíceis, até mesmo vexatórias, caindo no chão, se contorcendo, correndo risco de se machucar seriamente. Então, todas as pessoas que estão ali próximas também estarão sob a influência magnética deste. Detalhe, se estiverem na mesma sintonia, vai acontecer a mesma coisa. Tá? Chegou ali sem intenção nenhuma, mas está acontecendo um evento ali, uma transmissão de pensamento, de energia, está acontecendo uma onda eletromagnética, ressonância. Aquela criatura que chegou sem pretensão nenhuma, por estar na mesma sintonia, por ela ter traços, ela vai acabar entrando na sintonia e também passando por essa dificuldade. Eu vou dar um exemplo mais interessante aqui. Nós sabemos que o nosso companheiro Paulinho é tricolor de carteirinha desde criança, tá certo? Aí, ele está tranquilo. Aí eu convido o Paulinho. Paulinho, vamos ao Maraca hoje. Quem vai jogar é o Flamengo. Aí ele, claro, posso ir, não tem problema. É meu amigo, vou lá contigo. No que o Paulinho chega no Maraca, e aquela galera, aquela massa, aquela energia, sabe, aquela coisa, ele entra naquele caldeirão e lá dentro, nas suas fibras mais íntimas, existe um traço rubro-negro, que nem ele sabia. Ele não sabia disso. Porque até então ele não tinha entrado em contato com essa energia poderosa. Aí daqui a pouco, 5 minutos depois, a perninha começa a balançar, e não sei o quê e tal. Daqui a pouco ele, ó, meu Mengão, eu gosto de você. Ele entra na sintonia. Tá? Então, o que Mas aí, Celso, antes disso eu falo assim, pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Até aí você tinha, sim, concordo perfeitamente. Até aí você estava tentando conter essa onda avassaladora que estava vindo. Essa onda eletromagnética que é mexer com as suas fibras mais íntimas como sintonia com essa coisa. Aí você tenta de todas as formas até sair do lugar, mas já houve a ressonância. Aí daqui a pouco você está com cabeça e tal, blá. Quando sai dali, você, caramba, saiu da esfera magnética, saiu da influenciação. O que houve? O que aconteceu? Que loucura foi essa? O que foi que eu fiz? Que magia foi essa? Aí, naquela época, e em outras épocas mais remotas, era coisa daquele que a gente não fala o nome. Certo? Igual no Harry Potter. A influência do negativo.
Mas, como nós avançamos na ciência, no entendimento, nessa coisa toda, a gente vai vendo que não tem nada fora do padrão da lei maior. Tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Então, nós temos casos, né, famosos aí na história de histerias coletivas, por exemplo. Né? Tem as bruxas de Salem, por exemplo. Então, são todos exemplos dessa situação que eu estou colocando aqui. As pessoas começam a entrar naquele campo vibratório e algo nela de sintonia e de afinidade faz com que ela perca, eu vou colocar entre aspas, tá? Perca o domínio sobre si mesma e seja dirigida, condicionada, influenciada por aquele que está patrocinando o magnetismo intenso. É assim que funciona. Paulinho, foi só uma conversa, tá? Isso não vai acontecer, não. Pode ficar tranquilo. Tá? Então, ali está dizendo assim, ó, o efeito simpatia. Simpatia a gente pode trocar por sintonia, afinidade. Né? Então, as disposições morais se comunicam muito facilmente em tais casos. Ó, condições morais. Gente, é o meu jeitão. É aquilo com que eu me afinizo. É o que eu gosto. Né? São os meus traços de caráter. Então, eu vou sintonizar com aquilo que está ali. Não estão alheios aos efeitos magnéticos que não compreendas isto. E a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato, por simpatia de novo, por sintonia com os que os provocam. Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, que são numerosos exemplos e oferecem o sonambulismo, magnetismo, ó, tais como, além outras, a insensibilidade física, leitura de pensamento, transmissão de dores por simpatia, por sintonia, por afinidade, etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles que em tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientemente. Existe sempre via de duas mãos, né? Não acontece se apenas um lado tiver a intenção, tem que haver a via de duas mãos. Eu vou chegar aqui na 483, porque ela fala da insensibilidade também. Tá aqui, ó. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em algumas pessoas que sofrem convulsão e em certos indivíduos submetidos a torturas cruéis? Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Veja, também uma questão de foco. Veja, alguém aí, por acaso, em algum momento da vida, ou conhece alguém que tenha passado por isso, você está fazendo um trabalho, de repente corta a sua mão, seu dedo dá um corte, você nem viu. Não sente. Depois, caramba, onde é que eu me machuquei? Onde foi isso? Sabe? Porque você está focado naquilo ali. A tua mente está concentrada naquilo. Então, quando você se concentra naquilo, é como se os sentidos periféricos se desligassem. Então, mesmo que você sofra uma lesão pequena, ela não vai ser sinalizada imediatamente. Ela vai surgir depois. Situações de acidentes. A pessoa sofre um acidente, desloca um braço, quebra um braço, e ela ali, naquele calor, naquela coisa, ela vai e ajuda outras pessoas. Nem percebe que está com a fratura. Quando a adrenalina cai, aí ela começa a sentir dores. Aí ela olha, caramba, eu me machuquei também. É muito comum também essa situação em conflitos de guerra. O cara está lá no front, tiro para lá, tiro para cá, tiro para lá, tiro para cá, ele toma um tiro e não percebe que tomou um tiro. Depois que o conflito cede, é que ele vai ver que tomou um tiro. Não é um tiro mortal, né, gente? Vamos lá, né? Até poderia, que ele poderia desencarnar e continuar atirando, né? Mas tudo bem, deixa eu falar. Tá certo? Então, são situações, ele está focado.
O povo que a fé, a questão da fé, né? A gente vê, por exemplo, para lembrar dos mártires no circo romano, aquele povo que ia cantando, que tinha fogo, que tinha fera, que tinha isso, que tinha aquilo, personagens colocados nas fogueiras, que não sentiam dor, que cantavam louvores. Onde está a mente dessa gente? Onde está o foco dessa gente? Né? Já está distanciada daquela sensação corpórea, então não percebe. Aqui, ó. Em alguns casos, é exclusivamente o efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Tá. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, sufoca. Dir-se-ia que nestes a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê, nada ouve? Então, a fé é uma das maiores molas para que a pessoa esqueça aquilo que acontece no seu entorno, com o seu corpo físico, e siga o seu caminho. É muito assim. A exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em casos de suplícios, muitos exemplos de uma calma, de um sangue frio, que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada como por efeito de um anestésico. Sabe-se que no ardor da batalha combatente há que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos. Existem situações também de pessoas que, quando acontecem situações mais difíceis na família, tem sempre aquela pessoa que parece ser mais insensível, que segura a onda, corre aqui, corre lá, faz as coisas, faz todos os procedimentos, tudo aquilo que tem que ser feito, ela vai fazer. Aí, depois disso tudo feito, a situação resolvida, essa pessoa desmonta. Alguém fala assim, caramba, amor, você estava tão forte naquele momento, ela está focada no que ela precisa fazer. Certo? Ela se isola e ela vai fazer. Tem que fazer, ela faz. Depois que a situação está resolvida e ela relaxa, os sentidos voltam. Aí ela percebe todo o drama que está à volta e ela desmonta. É mais ou menos assim também. Tá? Cadê? Onde é que eu estava? Me perdi. Visto que esses fenômenos... Ah, tá, é aqui, né, Paulinho? Tá. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, certos espíritos, a gente sabe que não são espíritos superiores, que a gente está falando de situações difíceis. Ilícito se torna perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-lo cessar, em alguns casos, simples a razão. Meramente secundária. Meramente aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava, de ativa que era, passou a ser latente. E a autoridade teve razão por assim proceder, porque, de fato, resultava abuso e escândalo. Sabe-se demais que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Bom, me perdi ali, mas tudo bem. Me perdi ali. Tá? Dá uma voltada aí, Paulinho. Vai, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. O Itamar Tá. Tá, beleza. Tá. Acho que é isso aí. Tá? Então, tem Acabou o meu tempo, é? Acabou, não? Mais ou menos. Espera aí. Tem umas obras, a Norminha conhece. Filosofia Espírita, né? São 20 volumes. E nessas obras tem todas as questões do Livro dos Espíritos comentadas por Miramês. É espetacular. Tá? É que não dá para a gente trazer
as ideias do Miramês, mas são, assim, complementares de uma forma absurda. Então, a gente recomenda que quem tiver interesse, quem gosta de dar uma olhadinha no estudo, procura Filosofia Espírita, obra de Miramês Espírito. Vale a pena. Tá bom? É isso aí, Celso, Oh, e tira só uma dúvida. só um, hein? É porque aqui Kardec parece tocar com muito cuidado nesse tempo dos convulsionários. Aham. Seria uma precaução, que a gente sabe que a obsessão é obsessão simples, fascinação, subjugação, e existia a questão da possessão. Sim. Seria um cuidado para não levar esse assunto para o tema possessão, na época muito ventilado na Igreja Católica? É muito provável, porque ele já havia falado disso antes, né? Ele já tinha discutido esse assunto. E as pessoas, quando caíam ou passavam por situações de convulsão, se associava isso aos agentes, né? A influenciação de espíritos malignos. Se associava isso, tanto que eu falei daqui da histeria coletiva, das bruxas de Salem, inclusive, né? Se associava a elas, a maioria era mulher, né? Se associava a elas uma influência do diabo. É como se elas estivessem tomadas e possuídas por aquilo. E esse conhecimento chega, isso é século XVII, chega até Kardec facilmente, porque isso está dentro da historiografia dos acontecimentos que estavam sob o comando da Igreja Católica. Kardec sabe disso. Então, para que a sua não, né? Para que a obra sofra o menos possível, ele tem cuidados. Inclusive, usa muitos termos de origem católica romana na codificação, né? Para que a coisa não fique tão pesada. A gente lembra do Auto de Barcelona, onde foram queimados livros, e só favoreceram a doutrina, porque todo mundo queria saber o que estava ali, né? Então, e tem, na passagem do Evangelho, o cara que cai no fogo ou cai na água. Ele é um convulsionário. Ele está em convulsão. Né? E ele está possuído. Tem espírito ruim dentro dele. Então, é uma coisa que já vem de muito antes. E aí ele toma cuidado, tratando, ele fala de magnetismo, influência magnética. Certo? O pensamento poderoso, a vontade de quem tem mais ascendência sobre o outro. Não é? Eletromagnetismo, a gente está estudando isso. Ressonância, diferença de frequência. Tá certo? Então, quando ele usa o magnetismo, que era um assunto que Kardec conhecia bem, porque, além de ter estudado, os fenômenos do magnetismo eram utilizados como espetáculos, então, ele toma muito cuidado. Aqui na humilde opinião. Certo? É isso aí. Então, agora vamos falar das suas companhias, Celso. Como assim? Os coleguinhas. Valeu, superior, anjos da guarda, guias, né? Valeu. E o tema é boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. A afeição que os espíritos, onde seria espírito deles desencarnados, fora da matéria, votam a certas pessoas. Questão 484 do mesmo capítulo 9. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas, ou seja, existem privilegiados na criação de Deus, ou qual é o que é que faz com que haja esse sentimento diferencial? E a resposta é a seguinte: os bons espíritos simpatizam, ou como o Celso falou, sintonizam
afinizam-se com os homens de bem, seres humanos de bem. E o que é ser um ser humano de bem? Aí a gente vai ao capítulo 10, Lei de Justiça, Amor e Caridade, onde temos a definição, o Celso falou sobre isso semana passada, do que é um homem de bem. Um homem de bem é aquele que tenta cumprir a lei de Deus e ele tenta a cada dia ser melhor do que ele mesmo. Ele não se compara com os outros. Então, existe pelo menos uns 25 itens que é descrito tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, que fala sobre esse ser humano de bem, que é o nosso objetivo. O objetivo da nossa vida, de estarmos aqui na matéria, de convivermos com as pessoas que são diferentes, para aprendermos a ser um pouco melhor a cada dia. Ou suscetíveis de se melhorarem. Olha só como é que a espiritualidade enxerga aquele que está tentando melhorar. É difícil. Paulo de Tarso se perguntava: por que eu faço o mal que eu não quero mais fazer? E por que o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer? Porque nós temos uma constituição animal, vivemos ainda no chamado quaternário inferior, que é constituído pelo nosso corpo físico, duplo etérico, corpo astral e pelo mental concreto. Acima disso estaria a tríade divina, dentro de uma concepção oriental chamada de corpo centenário. Os espíritos inferiores, não que sejam maus, inferiores porque desconhecem a lei de Deus, e eles desconhecem a lei de Deus porque desconhecem a si próprios. Porque a questão 621 do Livro dos Espíritos nos fala que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. A gente aponta para a cabeça sempre, né? Nossa consciência. Nossa consciência. Nosso coração. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Então, existem tendências e inclinações. E quando aqueles que são bons, que querem nos ajudar, percebem em nós um desejo real, sincero, olha, você já pisou na bola várias e várias encarnações, mas dessa vez eu estou sentindo que tem uma luzinha lá no fundo. Vamos te dar essa chance. Agora, os outros, né, como aqueles irmãos desencarnados que usavam o magnetismo para se divertirem, os guias superiores se afastam. Daí as suas afeições serem consequência da conformidade dos sentimentos, ou das vibrações, ou dos campos eletromagnéticos, ou dos pensamentos, ou dos sentimentos. Tudo é sintonia. Estamos fora da sintonia, estamos inacessíveis. Questão 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? E aí
a esperança para os nossos corações. A verdadeira afeição, o verdadeiro amor, nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega, olha a diferença, a uma pessoa, e Jesus lutou em tudo o que ensinou contra o drama do desapego. Nosso irmão Marcelo esteve conosco conversando exatamente sobre isso. Quando vivemos na consciência da dualidade, nós nos apegamos às coisas. É meu, é seu. Temos uma consciência de separatividade. Temos dificuldade de dizer, é nosso, é de Deus, somos irmãos. Mas, quando o espírito se apega a uma pessoa por motivos vários, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se a uma reminiscência das paixões humanas. Pode até ser, né, e o Celso é especialista nisso, uma lembrança de um relacionamento de uma vida passada. Sim, senhor. E como é que é isso, Celso? Rapaz, ó, seguinte, já que a gente está falando de existências anteriores, cada um de nós já teve muitas passagens por aqui. E em cada uma dessas passagens, nós temos uma personalidade que permanece viva, pulsante, naquela estrutura lá, naquela dimensão. Tá certo? Então, a gente vai seguir para frente, para outras encarnações, mas no momento que a gente encontra ou sente uma afinidade, pode ser que essa encarnação, ou essa personalidade, ou esse eu passado, esteja sendo ativado, seja sendo reestimulado a fazer parte desse momento aqui. Só que não é o caso. Isso tem que ser trabalhado de uma forma tranquila, cada um no seu lugar, cada um exercendo a sua tarefa para a qual foi contratado, no caso. Porque se, do contrário, dá confusão, dá problema, dá desarmonia, dá tudo. Certo? Ok. Obrigado, meu consultor. Questão 486. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças. E aí cabe o que é que nós consideramos como uma desgraça, uma fatalidade, uma coisa péssima. Voltando, né, no estudo anterior, vimos a descrição que o Hernandes fez de uma irmã que, na opinião de muitos, meu Deus, mas que desgraça terrível que ela está passando. Mas, pelo que ele narrou, na dela está tudo bem. É com Deus. E pela nossa prosperidade, afligem-se os que nos servem bem como, mas que nos querem bem, com os males que padecemos durante a vida. Olha, eu não vou nem olhar a resposta. Se eles se afligissem, fosse sentar junto para chorar, não seriam guias, não seriam espíritos superiores. Vamos lá ver. Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem felizes, né? Ditosos é meio antigo, né? Com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando não os suportais com resignação. Olha a vírgula. Afligem-se quando não o suportais com resignação.
é o bem e o mal sofrer, item de estudo de um dos capítulos do Evangelho. O bem sofrer não é tamas, não. É uma resignação ativa, uma compreensão de que tudo tem um motivo, tudo tem uma causa, e a dor não erra de endereço. O sofrimento é a nossa reação psicológica, emocional à dor. Daí a gente vê pessoas que passam por situações muito semelhantes, que estão bem, pelo menos parecem estar bem, como a irmã que o Hernandes citou. Porque sem resignação, né, sem uma aceitação consciente das causas daquele momento, nenhum benefício serás deles, assemelhando-vos, em tais casos, ao doente que rejeita o remédio. Vamos nem falar aqui de beberagem. A pessoa está doente, aqui, toma aqui o remédio. Não vou tomar. Eu não aceito. Eu não faço transfusão de sangue, por isso, por aquilo. Aí é quase que pedir para quê? Eles vão ficar ao lado de quem não se ajuda? O Evangelho está dito, ajuda-te, que o céu te ajudará. A pessoa que não se ajuda, como é que vai querer pedir? Aí é favor, aí é contemplação, aí é acreditar na doutrina da graça, que Deus nos dá tudo aquilo que pedimos. É descrer que existem princípios de causas e efeitos. É descrer da ciência. Newton nos fala, na sua terceira lei de causa e efeito, que a toda ação corresponde uma reação na mesma direção em sentido oposto. Então, quando nós estamos, eu uso sempre esse exemplo, uma bola de lama na mão, ou eu penso, eu queria ter uma bola de lama na minha mão para jogar na cara daquele maldito. Olha o que eu já pensei, olha o que eu já emanei. Aí essa bola de lama eu consigo pegar, consigo atirar na cara da outra pessoa. Quem é que se sujou primeiro? E é isso que traz desarmonias, que quando nós reencarnamos, elas estão lá, guardadinhas no perispírito, que vão, por descenso vibratório, migrar para o corpo físico e material. Vamos em frente, não? 4, 8, 7. Dentre os nossos males, de que natureza são os que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Kardec era insistente, né? Ia lá no assunto até esgotar. Serão os males físicos ou os morais? O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Ponto. Podia parar aí. O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Não sabemos amar. Estamos aqui para aprender. Sabemos gostar, sabemos ter afeição. Existe uma escadinha. Lá atrás, na Torá, foi ensinado:
Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro passo, amar a Deus. Segundo passo, amar ao próximo. Não, amar a si mesmo. Como é que eu posso dar para alguém aquilo que eu não tenho por mim mesmo? E aí veio Jesus e confirmou, é isso mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. Mas aí ele levou o sarrafo, quando ele falou, amai os vossos inimigos. E o Espiritismo veio para nos mostrar, está lá no Evangelho também, no capítulo Amai os vossos inimigos, que amar o inimigo não é dar a ele o mesmo espaço que o amigo tem no coração. Isso seria energeticamente impossível. É não desejar-lhe o mal como vingança, como retribuição. Tem pessoas que falam, mas eu não perdoo, mas nem que Jesus Cristo desça à terra. Que ela consiga um dia perdoar. E aí a explicação. Daí decorre tudo o mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam-se com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Sabendo ser transitória a vida corporal e que as atribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males, devidos a causas de ordem moral, do que pelos nossos sofrimentos físicos. Todos passageiros. É aquela história de que no ônibus tudo é passageiro, menos o motorista, né? Poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. Somos considerados pela espiritualidade superior crianças espirituais. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, não é ser masoquista, tá? É apenas um ajuste de efeitos às causas. Os espíritos as consideram como uma crise emocional, pode ser uma convulsão emocional rápida, né, Celso? Sim. Que resultará na salvação do doente. Compadece-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos de um amigo, porém enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo. Os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. No interesse do nosso futuro, o passado já foi embora, não volta mais. E no presente é que construímos o nosso futuro. Os outros, aqueles que não são tão amigos assim, fazem o quê? Nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos, porque passamos a cultivar o mal sofrer. E para fechar, questão 488, os parentes e amigos, parente é um caso sério, que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos, sem dúvida, e quase sempre, vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. Poder aqui, leia-se
poder moral. São item A. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem-se dos que lhes ouviram. Eu, recentemente, meu pai tem 8 anos que desencarnou, eu estive numa casa espírita que faz um trabalho fantástico de evidência para saber, quando é permitido, é claro, como estão. Não há contato, não há conversa, né, com os entes ou amigos desencarnados. Mas se tem notícias. E meu pai era católico, mas estava sempre indo ao centro espírita. Quando eu iria junto. Iria junto. Aí isso é tudo mentirada, que não sei o quê, não tem espírito nenhum aí, condena a desobsessão, mas estava lá. Aí eu falei, pai, quando a gente desencarnar, a gente conversa. Só que ele foi antes. E ele está no plano espiritual estudando espiritismo para, dentro de algum tempo, aí o tempo é o da espiritualidade, jamais se diz que tempo será esse, ele vai fazer parte de um grupo que vai receber espíritos recém-desencarnados. Olha o salto que ele deu. Que possamos todos dar esses saltos nas nossas vidas. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Que o Celso está me mandando aqui um pensamento aqui que eu estou captando, que foi a Fernanda que ganhou o livro de hoje. É isso mesmo, Celso? Meu amigo, cada vez nós estamos mais afinizados. É impressionante. Eu não duvido de mais nada. É isso mesmo. Fernandinha leva agora para casa, ou agora não, né? Mas leva sim. Oba, botei um livro. Eu cheguei, mas cheguei no meio da primeira questão. Eu sabia que o time não era favorável. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos mentalizar nosso exemplo maior, Jesus. Amado Mestre Jesus, estamos, Mestre, prosseguindo na nossa caminhada em direção ao objetivo que apontaste para nós, a casa do Pai. Estamos lentos, erramos, caímos, levantamos, mas estamos aprendendo. Ora dando cabeçada, ora estudando o livro dos Espíritos, que é bem mais fácil de dar cabeçada. E graças ao apoio constante desses amigos invisíveis que sustentam a nossa caminhada, que nos ajudam a espanar a poeira nas quedas, conseguiremos um dia, Mestre, chegarmos aonde tu esperas de nós. Tenha paciência conosco. Graças a Deus. Graças a Deus.